bom dia a todos. Eu queria louvar a iniciativa da CNI, do Poder 360, de promover um debate tão importante. Inicio cumprimentando o presidente da CNI, Dr. Robson Andrade, cumprimentar também esses dois brilhantes parlamentares de militância na área da infraestrutura, que fazem um trabalho digno de registro, o senador Wellington Fagundes, que há muito tempo, na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, vem tratando do tema, também o nosso deputado Arnaldo Jardim, com contribuições sempre muito relevantes. Fico muito feliz também de participar no debate com o Cláudio Fistak, pessoa tão importante, tão respeitada e que eu admiro muito. E que, numa breve síntese, eu acho que foi muito preciso aí no diagnóstico que fez em relação aos nossos desafios futuros. O Brasil tem um grande desafio, eu acho que o grande desafio econômico nosso é o desafio da produtividade. Temos que enfrentar uma questão que é a da ineficiência na alocação dos recursos. Essa ineficiência está presente em várias armadilhas. Na armadilha tributária, por exemplo. Na armadilha tributária que favorece, às vezes, setores ineficientes, com privilégios, com isenções, com regimes especiais. Por isso é fundamental uma reforma tributária que diminua a burocracia e também diminua a carga. E essa tem que ser uma discussão de todos os dias. Uma discussão que eu entendo é inescapável, que o Congresso em algum momento vai ter que se deparar, e talvez isso seja urgente e a realidade vai se impor, é a do orçamento público. Não dá mais para ficar como nós estamos. Em algum momento vai ser fundamental discutir as vinculações de receita. Eu acho que é fundamental que o Executivo, que o Legislativo possam determinar com algum grau de liberdade as prioridades de cada ano, para que o investimento também possa acontecer pela via pública, né? E é fundamental que a gente tenha essa eficiência. Quantos prefeitos nos procuram, por exemplo, dizendo, olha, já fiz os meus investimentos em escola, já reformei minhas escolas, já comprei merenda escolar, eu comprei uniforme, não tenho mais o que fazer e sou obrigado a gastar, porque senão vou ser responsabilizado. Isso não me parece fazer sentido. Isso não faz sentido. É um problema de eficiência. Quando a eficiência não é ótima, ela é subótima, e tudo que é subótimo traz perda. A educação é uma alavanca para a produtividade. Temos boas notícias. Uma coisa que às vezes está passando despercebida e não é falada, a gente vem experimentando uma reforma silente de sistema financeiro. E essa reforma silente de sistema financeiro, promovida por diversas ações do Banco Central, está promovendo uma democratização do crédito, um aumento de oferta de crédito. E esse aumento de oferta de crédito é chave, é alavanca também para o aumento de produtividade. Observe que mesmo no período de pandemia, nós tivemos aumento de oferta de crédito. E sem dúvida, a infraestrutura vai ser uma alavanca para esse aumento de produtividade. O Cláudio trouxe números interessantíssimos que revelam o tamanho do nosso desafio. No primeiro dia do nosso governo, a gente colocou que um dos objetivos nossos era a transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Não há outro caminho. Não tem como contar com orçamento público. Com 2 anos e 7 meses, e depois a gente ter enfrentado aí a recessão da Argentina, que subtraiu exportações importantes, o desastre de Brumadinho, que afetou o setor mineral e subtraiu uma parcelazinha do nosso PIB, do Covid, que é, sem dúvida, uma tragédia humanitária e que provocou a maior recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos resultados para celebrar. Nesse período, a despeito de todas as dificuldades, nós transferimos para a iniciativa privada 74 ativos, fizemos 74 leilões. A gente alcançou a marca de 80 bilhões de investimentos. No mesmo, investimentos contratados, no mesmo período, nós assinamos 96 contratos de adesão para o setor portuário. Olha o que as autorizações trouxeram para o setor portuário. A gente consegue fazer um contrato de adesão com muito mais velocidade do que um contrato de arrendamento. E é interessante que o investidor
podendo tomar o risco de engenharia, que ele vá lá e tenha um incentivo para fazer o seu investimento. Só no setor portuário, a gente está alcançando a marca de 14 bilhões de investimento. E aquela história do setor portuário gargalo, do setor portuário ineficiente, está ficando cada vez mais no passado. É um setor portuário que está dando conta de responder aos desafios dos setores resilientes da economia, como o agronegócio, como o setor mineral. Ano passado, no ano de pandemia, o setor portuário cresceu 4,2%. Movimentamos 1 bilhão 150 milhões de toneladas. E agora, no primeiro semestre, fechamos o balanço, crescemos 9,5%. Então, o setor está conseguindo dar respostas. Foi dinamizado. E hoje, 2/3 das cargas movimentadas no Brasil são movimentadas em terminais privados. Como aumentar esse estoque de infraestrutura? Por meio dos leilões de concessão. Hoje publicamos o leilão da rodovia Presidente Dutra, o novo leilão da Dutra. O leilão da Dutra tem alguns ensinamentos para nós. Primeiro, mostra que o Brasil, apesar de todas as dificuldades, também tem algum grau de segurança jurídica. Porque estamos relicitando uma concessão que foi originalmente licitada na década de 90 e que atravessou os governos Fernando Henrique, os governos Lula, os governos Dilma, o governo do presidente Michel Temer e agora o governo do presidente Bolsonaro. Governos de orientações ideológicas diferentes, mas o contrato foi preservado, foi respeitado, chegou ao seu final e agora nós vamos novamente transferir para a iniciativa privada com uma nova lógica, com as lições que nós coletamos nesse período, com todas as lições aprendidas. Um leilão que vai ocorrer agora no dia 29 de outubro, um leilão superlativo, maior leilão rodoviário da nossa história, são 15 bilhões de investimentos que serão contratados, incorporamos a duplicação da Rio Santos e teremos aí redução de 35% de tarifa. Agora, no final do mês de agosto, nós vamos publicar as consultas públicas para o novo leilão do aeroporto de Viracopos e para o leilão da 7ª rodada de aeroportos, os 16 últimos aeroportos da rede Infraero, incluindo o aeroporto de Congonhas e o aeroporto Santos Dumont, que são 2 ativos valiosos. A Ponte Aérea Rio-São Paulo, antes da pandemia, era a 4ª rota mais movimentada do planeta. E, novamente, iremos com a lógica de blocos para que a gente possa realmente transferir todos os aeroportos para a iniciativa privada e entendo que teremos um leilão extremamente atrativo. Já encaminhamos para o TCU o modelo da primeira desestatização portuária da nossa história, que vai ser da Docas do Espírito Santo, e a gente tem a perspectiva de fazer esse primeiro leilão de desestatização no início que vem. Em outubro, a gente deve abrir a consulta pública para o leilão de Santos. Então, a gente vai debater com a sociedade esse novo modelo. Nós somos o governo que mais fez arrendamentos portuários, foram 29 até agora, que mais vai fazer leilões de rodovias, que mais vai fazer leilões de ferrovias, que está apostando no reequilíbrio da matriz de transportes, por meio do investimento no transporte ferroviário, que está vindo em 3 pilares, o pilar das novas concessões, o pilar das renovações antecipadas com investimento cruzado, o pilar das autorizações. Teremos um mês de setembro agora dedicado às ferrovias, com a assinatura do contrato da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, com o início das obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A gente está resolvendo o problema, por exemplo, da ligação da última estação da CPTM com os terminais de Guarulhos, que vai ter uma ligação também sob trilhos, importante para aquele equipamento. E um mês que a gente pretende fazer um lançamento de algumas autorizações ferroviárias no âmbito federal. E é uma grande aposta nossa para reequilibrar essa matriz. Os cálculos que fazemos, as projeções que temos com base no Plano Nacional de Logística mostram que com aquilo que está sendo plantado, a gente chegará em 2035 com uma participação do modo ferroviário na matriz na casa dos 35%, 36%. A depender do interesse do privado em autorizações, a gente pode beirar os 40%. Estamos tentando aproveitar o nosso potencial de costa
com incentivo à cabotagem. Tivemos um projeto aprovado na Câmara, um projeto que é muito interessante, que tem por objetivo permitir novas formas ou criar novas hipóteses de afretamento de embarcações e reduzir o custo. E essa redução de custo vai aumentar a oferta. É importante reduzir significativamente o custo para convidar o transportador, para convidar o empresário a experimentar a multimodalidade. Então tem que ser algo convincente para ele sair de um transporte de um modo apenas, um transporte apenas rodoviário, para encarar um transporte que vai ter uma perna rodoviária ou uma perna ferroviária e uma perna marítima. Então isso tem que valer a pena. E esse é o objetivo do projeto que agora está no Senado Federal. Temos que avançar muito na segurança jurídica e também na questão da estruturação dos projetos. Agora os avanços têm sido importantes. Há tempos atrás, nós fizemos uma apresentação de como estamos estruturando os nossos projetos para agências de rating nos Estados Unidos. E eles disseram o seguinte, que a gente estava conseguindo tratar os pontos que eles observavam e isso tornava a nossa estruturação uma das mais sofisticadas do mundo. E eu sempre usei isso, que quando me perguntavam, puxa vida, vocês estão com um programa muito... Esse programa vai dar certo? Eu sempre disse, vai. Porque nós temos tudo que o investidor quer. Segurança jurídica, ou seja, uma tradição de respeito a contratos. Observe que a velocidade de resposta que nós demos na questão dos aeroportos, agora na pandemia. Reconhecemos com velocidade a pandemia como uma situação de caso fortuito de força maior. Rapidamente fizemos a primeira perna de reequilíbrio econômico-financeiro, antes de vários países do mundo. E eu tenho certeza que isso concorreu para o sucesso de aeroportos que nós tivemos em abril. Nós temos portfólio, que é uma coisa importante. Muitas vezes o investidor quer vir para o Brasil numa lógica de entrar em mais de um ativo, para mitigar aquele risco ou aquela exposição de fazer um investimento e, dependendo da situação, não ser bem sucedido. E percebendo que ativos combinados geram sinergias e alavancam taxas de retorno. Nós temos excelentes ativos, estamos falando do Porto de Santos, de Congonhas, Santos Dumont, da Nova Dutra, das rodovias do Paraná, 6 lotes de concessão no Paraná, 44 bi de investimentos. Né? Nós temos aí 1.700 quilômetros de duplicação previstos, 10 contornos, e já mantemos conversas com grandes fundos do mundo, que são grandes operadores de rodovia. Então nós estamos conseguindo manter aí a atratividade. Uma estruturação extremamente sofisticada, e aqui eu queria dizer que aquela visão também no passado, que o Brasil é um país que não sabe estruturar projeto, que é um país ruim de projeto, está ficando para trás. Nós aprendemos que investimento e demanda têm que caminhar juntos. É fundamental que o investimento acompanhe demanda e vice-versa. Então, os contratos, eles nascem com esse contexto, né? Quem vai pautar o investimento é a demanda. Os empreendimentos têm gatilhos. Nós aprendemos a tratar o risco de demanda. Então, aquele risco que antes a gente empurrava para baixo do tapete, esse risco é do concessionário, não mais. Então, nós criamos mecanismos de poupança dentro do contrato para mitigar esse risco, por exemplo, usando a outorga variável, para garantir percentual do VPL caso a demanda flutue acima de uma determinada banda. Resolvemos tratar o risco de câmbio, outro risco também empurrado para baixo do tapete. Então, a gente está usando a própria outorga variável também para mitigar o risco de câmbio, trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica a cada depreciação ou apreciação, de maneira que a gente consiga não matar o investidor no curto prazo, naquele período do financiamento, e ainda deixar um período de cauda do contrato para fazer os ajustes. Estamos tentando trazer a lógica do ESG para dentro das nossas estruturações, tornar os nossos contratos cada vez mais verdes, cada vez mais sustentáveis. Isso vai ser fundamental para mitigar o risco de imagem e para acessar outro bolso, para acessar o bolso do Green Finance. Os fluxos financeiros vão estar cada vez mais atrelados aos padrões ambientais, e a gente está procurando incorporar isso no desenvolvimento dos nossos projetos. E esse conjunto de medidas, né, faz com que o interesse seja despertado. Temos boas taxas de retorno, principalmente no cenário de juros que a gente tem no exterior.
né? Tivemos algum ajuste monetário aqui no Brasil, algum estímulo monetário em função da situação que é apresentada, a situação de inflação. Estávamos com juros muito negativos aqui, mas isso não representa ainda uma trava para o crescimento. E entendo que nós estamos caminhando de forma interessante. Estamos deixando os upsides dentro dos projetos para que eles sejam apropriados por aquele investidor que seja eficiente. Isso é fundamental. Então, há um certo conservadorismo na demanda, no CAPEX, e muitas oportunidades de upside que podem e devem ser apropriadas nos concessionários. Os contratos estão mais flexíveis para acomodar situações conjunturais e permitindo a resolução de conflitos com a via privada, via arbitragem. Temos agora os acordos tripartites, que é para trazer o financiador para dentro do jogo, com a possibilidade de exercer o step-in, que é algo que nós precisamos experimentar. E entendo que a qualidade na estruturação dos projetos vai nos ajudar a migrar paulatinamente para uma situação de corporate finance, para uma situação de project finance. E essa migração é urgente, porque, de fato, como o Cláudio alertou, vai chegar uma hora que não haverá balanço. Então, a gente precisa usar, precisa migrar o project finance, discutir com quem ficará com o risco do pré-completion, quem assume, como que a gente faz a transição, quando que o mercado de capitais entra e estimular cada vez mais o mercado de capitais. O mercado de capitais está crescendo, está financiando cada vez mais a nossa infraestrutura. Entendo que a lei de debêntures vai ajudar a alavancar isso e não podemos anular os benefícios para o emissor na reforma tributária, porque senão o esforço que está sendo feito vai ser vão, vai ser nulo. E assim nós vamos, os bancos